Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Fluente no Mundo. Na aula de hoje você vai participar, vai ter acesso à gravação de um acompanhamento ao vivo comigo e você vai entender melhor como que é estudar, como que é ter um acompanhamento comigo em grupo. Gosto muito das aulas ao vivo porque a gente consegue, como eu falei, criar um ambiente muito colaborativo, um ambiente muito leve, tá? E eu sempre recebo muitos comentários dos alunos dizendo que são aulas que eles não sentem realmente que são aulas pesadas, mas que é como se eles estivessem realmente em uma grande conversa com os amigos, um grande bate-papo, uma noite muito divertida de estudos, algo muito diferente do comum e do esperado de uma aula engessada de inglês. Então, espero que vocês aproveitem, não esqueçam de separar o material de vocês, porque vocês vão aprender demais. E claro, pratica junto com os mentorados, pratica junto com os alunos. E não se esqueça sempre de repetir em voz alta, de participar também. Bem-vindas de volta. Todo mundo ouvindo? Tudo ok? Quem lembra aí qual foi a última coisa que eu falei? O Mitch vai expulsar a gente. É o Meet, né? Eu falei, o Zoom vai expulsar a gente. Antes de eu falar que ele iria expulsar a gente, qual foi a última coisa que eu falei? Sobre os fundamentos aqui que a gente estava falando da conversa. O que vocês pegaram? Bom, que quando a gente não escuta, né? A gente não escuta. Peraí, que eu não tô ouvindo a Camila. Peraí. Vou pedir para ela falar de novo e depois a Mica, que eu não consegui ouvir vocês. Estava bem baixinho. Sobre quando a pessoa não tem contato, né, com o inglês, ela realmente não vai aprender em questão de ouvir, né? Acho que talvez com música, séries. Você entende? Boa, e você, Camila? Pode falar. Agora voltou. Se a gente não, né, não tem costume de falar inglês, porque a gente não escuta, né? Não é uma língua que a gente escuta. E a criança é mais fácil ela aprender quando ela está escutando, porque ela vai aprendendo conforme você vai ouvindo. Exatamente. Então, algumas coisas que a gente tem que puxar das crianças, né? Aí a primeira, você tem que ouvir, você tem que estar em contato, que é o nosso primeiro ponto, você ainda não fala porque você não ouve. Dois, você não pratica, né? Então, assim, você precisa praticar. E uma criança, para ela começar a falar, ela precisa falar várias, várias vezes, né? Então, ela começa a repetir, repetir, até que chega um momento que ela consegue falar mamãe e papai. E às vezes no início, outra coisa que é importante também, similar das crianças, é que quando você escuta uma criança falando errado, você não julga a criança, você acha bonitinho, né? Acho que tudo que uma criança faz é bonitinho. Então, assim, quando a gente vai crescendo, a gente perde isso. A gente começa a achar que errar não é mais bonitinho. E aí é quando começa a ficar difícil, né? Porque se a gente tiver essa mentalidade nossa, eu errei, tá tudo bem, é engraçadinho eu ter errado, e não se importar com o erro, a gente cria um ambiente livre para poder praticar. Quando a gente se coloca uma pressão, né, que foi quando eu falei a questão da pressão e de falar, nossa, eu tenho que falar perfeito, você se coloca engessado na sua própria prisão e você não consegue se desenvolver. E aí a gente tem vários alunos que se sente travado, que não consegue falar e faz vários cursos e não consegue se desenvolver. Então, esses dois pontos importantes. Você tem que ter um ambiente livre, é o que a gente vai ter aqui nas aulas, né? Vocês podem errar, inclusive parte do que estudando também é um pouco dessa questão teve até um estudo que eu fiz, e aí a pessoa falou que vocês têm que estar preparado para ser assim, para parecer ridículo, para parecer engraçado, as pessoas têm que olhar para você e entender que você não tem problema com os erros, que você não tem problema em. É tipo sabe aquelas pessoas que colocam um chapéu e aí elas são engraçadinhas, ainda querem que as outras pessoas riam dela? É meio que mais ou menos isso. Você tem que se tornar essa pessoa no idioma, você tem que entender que
se as pessoas derem risada do teu erro, tá tudo bem. É isso que você tem que meio que normalizar, né? E é difícil, para mim é muito difícil, eu imagino que para alguns de vocês também seja bastante difícil, mas a gente vai começar a praticar aqui dentro de aula, que vocês todas estão livres para cometer erros. Então, falar errado tá tudo bem, mesmo que a gente dê uma risadinha aqui das outras, não é para levar isso para o pessoal, né? É para a gente criar um ambiente livre para poder praticar. Então, esses são os dois primeiros pontos. No terceiro ponto, toda conversa se inicia com conversa. Então, assim, não tem como eu fazer uma aula de conversação sem perguntas, né? Toda conversa se inicia com perguntas. Então, e aí a gente precisa de duas coisas, então, para poder conversar. A gente precisa saber quais perguntas usar e como responder essas perguntas. Vocês concordam comigo que se vocês souberem quais perguntas usar, em quais momentos utilizar e como responder elas, vocês vão conseguir conversar em inglês? O que vocês acham? Eu acredito que sim, que boa parte do diálogo é isso, né? Uhum. Então, se a gente souber as perguntas e souber como responder elas, claro que isso é o básico, assim, né? A gente tem a pronúncia, a Sim. gente tem outras questões, mas em geral, você não consegue fazer uma conversação, né? Não tem como, isso acontece em muitas escolas, você chegar lá, turma de umas 10 pessoas, hey, how are you? Talk about yourself. E você fica tipo, mas eu não sei nada, como que eu vou falar sobre mim, como que eu vou conversar? E aí isso cria uma barreira, né? Então, assim, ninguém vai receber perguntas aqui que não saiba responder. Toda vez que eu fizer perguntas para vocês, é porque eu já expliquei como vocês vão utilizar elas. Então, é basicamente isso. Então, a partir das próximas aulas, a gente vai aprender quais perguntas usar, em que momento usar e como responder essas perguntas. Beleza? Legal. Então, vamos lá. Vamos começar pela Belly. Your turn, Belly. Sua vez de pronunciar. Boa noite e boa noite. Good night, good night. Aí seria o good evening e o good night. Os dois boa noites. Mika, sua vez, your turn. Good evening e good night. Aí, ó, tá vendo esse Tzinho aí do brasileiro? Night. A gente vai cortar ele. Vamos falar mais night. Night. Bem de leve. Vamos lá, Camila. Camille. Hello. Are you there? Você está aí? Vamos pra Gabi, então. Sua vez, Gabi. Good evening, good night. Good night. Camila, você está aí? Sua vez. Good night. Good evening, good night. Muito bom. Então, já na hora que vocês forem anotar, a dica é anotar a palavra, em cima a pronúncia, que vocês estão vendo aqui, que tudo que eu coloco em cima é a pronúncia que a gente chama de adaptada, que é como a gente fala em português, para facilitar. Embaixo a tradução. E coloquem também essa observação de pronunciar, não pronuncie o G, não puxa o T ao final e não puxa o D até o final, que vai fazer toda a diferença na pronúncia de vocês. Pronunciarem os quatro, tá? Então vamos começar pela Belly. Vamos lá, Belly. As quatro formas de Hi. falar oi. Hi. Hey, hello, yo. Yo. Muito bom. E aí a gente vai já trabalhando, ó, para adicionar o good morning, good evening. Então eu vou pedir para vocês lerem os quatro e escolher um tempo do dia para juntar. Vamos lá, Micaela. Você fala um oi e junta com um período do dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas aí você vai com todos. Agora, na hora da pronúncia, você vai escolher um e já vai pensar no período da manhã. Tá? No período da manhã, no período do dia. Pode? Pode. Go ahead. Vai lá. Hello, good morning.
Boa, vamos lá. Camila, segue em ordem para você não ficar perdida. Começa com hi, depois hey, hello e you. Tá bom. Hi, good afternoon. Hey, good morning. Hello, good evening. E yo, good night. Good night. Então, sempre tentando diminuir, né? Good night, good afternoon. Mas nas próximas aulas a gente vai lapidando a pronúncia de vocês. Gabi, sua vez. Hi, good morning. Hey, good afternoon. Hello, good evening. Yo, good night. Muito bom. Eu acho que ficou muito claro, mas me surpreendi pelo fato de não saber inteiramente sobre o good evening e o good night, porque ao que eu me lembrava também há muito tempo atrás que eu aprendi era dessa maneira, e aí agora você ensinou da maneira correta, e às vezes a gente acaba criando. É como se fossem memórias falsas, né? Tipo, Uhum. E é legal também você dar aquela recapitulada para já dar aquele, é o que a gente sim, chama de warm-up. No inglês a gente chama de uhum, aquecimento, sabe? Que é o que você sim, começar a dar aquela aquecida para começar a aprender coisas novas, criar uma base, né? sim, sim. Ficou alguma dúvida? Não, eu acho que foi bem claro mesmo. Muito bom. Mica, sua vez. Tá ouvindo aqui, vamos passar para Belly. Sua vez, Belly. Enquanto Então, assim, eu achei bastante também que é bom pra gente conhecer outras pessoas, que daí a gente vai se ajudando. Eu gostei também bastante dos slides que você foi fazendo passo a passo, né? Gostei bastante. muito bom. Ficou alguma dúvida? Acredito que não, né? Bem passo a passo. Camila, sua vez. Não, eu acho que nenhuma dúvida, eu gostei bastante. E agora é só praticar. Muito bom. Mica, consegue falar aí ou passa a sua vez? Não, eu falei tudo e meu microfone estava mutado. Ai, ai, viu? Entendi. Eu gostei muito, eu gostei muito. Eu não conhecia nem o Good Evening, nem o Afternoon. Gostei muito. Agora o restante eu já sabia um pouco, assim, mais. Mas aprendi Muito bom. bastante. Mas é bom criar essa base, né? E aí eu trouxe a introdução de vocês, porque aí, em cima disso eu vou ensinar para vocês como apresentar em inglês. Então seria o básico, tá aqui na tela, né? How to introduce yourself. Então em inglês, se apresentar é a palavra introduce, que seria o introduzir, né? Então você introduz um pouquinho de você, seria o nosso apresentar. Aí, basicamente, as duas têm coisas bem parecidas, né? Que é o nome, a idade. Quando a gente começa a aprender um idioma, a gente quer saber falar essas coisas, né? Coisas básicas. E aí é assim que a gente vai construindo a escadinha das coisas que a gente sabe falar. Vou passar. Então, ó, para falar sobre o seu nome em inglês, a gente vai falar my name is. My name is. Vou focar bastante também na pronúncia, para vocês não terem dúvida depois. Então, ó, my name, som de A, my name, som de E, my name is. Is. O que que vai acontecer no inglês? O A, ele vai ter som de E na maioria das vezes. É o nosso padrão. E o I vai ter som de E também, tá? Então, a gente vai ter muito som de E no inglês. Então, o Y, ele pode ter um som de I, né, um som mais de E, ou ele pode ter um som mais de A também, que é o que aconteceu aqui. Então, varia, depende, você tem que saber os usos da palavra. Essa palavra aqui, vocês já vão aprender agora, que sempre vai ser pronunciada com A. Então, não é mi, é my. My. Então, my name, finaliza no M mudo, name is. Não é is, é is. O legal também da palavra name é porque a gente tem um E. E no português, né, a gente nunca. É muito difícil a gente falar uma letra muda, a gente sempre leva até o final, né? É por isso que a gente comete erros como hot dog, ou outra palavra que a gente puxa até o final, deixa eu ver. Look, né? Então a gente sempre puxa as palavras até o final, porque no português a gente tem esse costume de fazer. No inglês a gente não puxa as palavras até o final, tá? Então não é name, é name. My name is, repete aí. Hello, my name is. Hello, my name is. Eu acho que a gente falava my name is.
My name is. O we, né? Você isso, não iria pensar exatamente. que tem o som de é. Não. É, Então, mesmo. hello, my name is. Aham, e não is, né? Dá uma diferença. É Uhum. legal isso, porque geralmente quando a gente sabe alguma coisa, por isso que quando a pessoa fala pra mim assim, eu acho que eu sei, eu gosto de ir do zero, porque geralmente o que ela sabe não tá tão certo assim. Então é legal a gente dar uma olhada pra entender realmente como é que funciona. E eu gosto, assim, é a minha forma e a forma que eu gosto de aprender, que eu gosto de ensinar, eu gosto de ir nos detalhes. Então, tipo assim, tudo que você tiver que saber daquilo, eu vou te contar naquele momento. Então, eu gosto bem detalhado, eu gosto de colocar essa pronúncia aqui eu chamo de pronúncia adaptada, que é o som em português, como que a gente falaria, né, abrasileirado, e para poder, geralmente, sempre tem essas dúvidas, né, o i tem som de e aí eu gosto de explicar isso bem do zero. Então, my name is, e aí outra dica também que eu gosto de dar é o seguinte, muita gente fala assim, my name is Amanda, né? Não tá errado, é seu nome. Só que em inglês tem formas diferentes de falar, então a gente tem que começar também a levar os nomes. Por exemplo, meu nome não é Amanda, né? Amanda. Eles falam Amanda, Amanda. Então, assim, fica diferente e é legal a gente já tentar falar certinho para ficar bonito, né? Mas Camila eu já ouvi. Camila tem, olha, o som é um pouco diferente, né? Camila, Camila. E Amanda, Ana, som de E. Mateus, a gente fala Mateu. E aí tem vários outros, né? Por exemplo, Maria, a gente não fala Maria, a gente costuma falar Mary. Então, assim, tem alguns nomes que vai mudar a pronúncia, tem outros nomes que vai mudar a forma de escrever. Então, aí você tem que meio que começar a descobrir como é que se fala os nomes, né? Mas, em geral, seria mais ou menos isso. E aí vem a parte do idade, né? Que a gente também quer aprender a falar. A idade, a gente já vai entrar um pouquinho nos números, vamos pegar um pouquinho dos números hoje. Então, como que a gente fala que eu tenho, né? Eu tenho 28 anos, eu tenho 33 anos. Então, primeira coisa, antes de eu ensinar vocês a falarem como falar em inglês, eu tenho que falar como não falar, né? Primeira coisa, eu tenho que descartar o erro. Então, como não falar a idade em inglês é usando o have. Vocês nunca vão falar I have years old. Tá errado porque se você for traduzir literalmente, né? Ter em inglês é have. Só que no inglês a gente não fala eu tenho tantos anos, a gente fala eu sou aquela idade, é mais ou menos isso. Então, não usem o I have nesse caso, né? É um erro muito iniciante, um erro muito básico, que vocês não precisam cometer logo de início. Como que a gente vai falar que a gente tem certa idade? A gente vai usar o I am, colocar a idade, né? Você vai mudar a idade, e o years old. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Então, I am. Coloquei a pronúncia aqui de algumas coisas, mas as outras que eu não estiver colocando eu vou digitando. Então, ó, som de I também vai ter som de A, né? O eu no inglês tem som de A, então a gente fala I, e o A vai ter som de E também. Então, I am. Isso é da forma mais soltinha, né? Sem abreviar. Até o final da aula eu ensino para vocês como falar de uma forma abreviada. Então, I am, tanana, a idade, a gente já vamos falar disso aí também. Years old. Years old. O Y agora vai ter só som de I. Então, assim, eu acho que é nesses casos aqui que a galera, que os brasileiros ficam meio cabisbaixo, ficam tipo, ai meu Deus, eu nunca vou aprender inglês. Mas isso aqui é a questão de você ter constância nos estudos, porque quanto mais você estuda, mais você vai pegando essas diferenças. Então, ó, você já sabe que o que eu recomendo que vocês façam? Não que vocês criem uma lista, pesquisem na internet todas as palavras que têm som de I, todas as palavras que têm som de A, mas o que vocês podem fazer? Separa um caderno, uma folha e coloca lá, som do Y com I, som do Y com AI. E aí, na medida que vocês forem assistindo as aulas, né, eu vou falando, isso aqui tem som de I, isso aqui tem som de A. E aí vocês vão aumentando o vocabulário de vocês. Então, por exemplo, o que eu indicaria que vocês fizessem agora? Pegassem o caderno de vocês e anotassem, ou no grupo do WhatsApp, enfim, não precisa ser no caderno, pode ser no computador, enfim. E aí colocasse lá, bom, já aprendi que a palavra mai tem som de A, que é o meu ou minha, e eu aprendi que years, de ano, tem som de I e não de AI. Então, vocês já sabem duas palavras diferentes. Então, years e... Aí a gente tem 9 minutos, a gente provavelmente vai precisar voltar, mas acho que dá para seguir isso aqui. Vamos lá.
Vou ficar olhando aqui o tempo pra gente não ser expulso. Então, years, old. Old. Years são os anos e old é estar velho, né? Então é basicamente assim: eu estou tanana anos velha. Então, mais ou menos isso. É assim que a gente fala em inglês. I am tanana years old. I am, I am tananã, years old. years old. Muito bom. Hoje a sua pronúncia tá indo bem. It's going good. Então, o que que você poderia ver numa conversa mais natural? O years old pode ser cortado. Então, em vez de eu falar certinho. Porque na escola, né, principalmente nas escolas brasileiras, o que que a gente aprende? Que tem que repetir. Eu tenho tantos anos de idade. Você tem. Eu, com a minha experiência de estudos e com a experiência dos meus alunos, e com com a minha experiência na área, eu posso dizer para vocês que isso é uma perca de tempo. Que basicamente você não fica fluente repetindo as mesmas coisas. Você pode praticar a pronúncia, mas você não fica fluente de ficar respondendo certinho. Porque no dia a dia ninguém responde certinho. O que deixa você fluente é explicar o porquê das coisas que você está falando. Então, por exemplo, em vez de eu ficar falando, eu gosto de comer arroz, eu gosto, isso não funciona. O que funciona é você falar, eu gosto de comer arroz porque é a minha comida favorita. Porque aí você tem que pensar no idioma. Então, assim, vocês não precisam ficar repetindo certinho, assim, I am, tanana. Vocês podem simplesmente falar, I am, tanana, anos. E é isso, tá? Só explicando para vocês. Mas eu vou ensinar certinho, né? Só para vocês saberem. E agora vem a idade, né? Você sabe como falar, por exemplo, que você colocou ali a tua idade, você saberia como falar a sua idade? Você sabe falar a sua idade, Rafa? Tem dúvidas ainda com os números? I am 36 old. Is it? Years old. Não precisa falar uns números que a gente não aprendeu, pode falar I am, tananã, years old. Só o que a gente viu até agora. I am, tanana, Years não começa com esqueci. I. Years, Years. I am, years old. It's old. Então vamos lá, para a gente falar de idade, a gente precisa entender algumas coisas, né? A primeira coisa é o primeiro número que vem, né? Que seria o 20, o 30 e o 40, os mais usados, né? De 10 para lá a gente deixa para falar, depois a gente vai falar na casa dos 20, dos 30, dos 40 e dos 50, que é mais ou menos, em geral aí, né, de quem está fazendo a aula, que quer falar a idade. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é como falar essa inicial. Então, o primeiro seria 20, então 20 anos. Quem quiser falar que tem 20 alguma coisa, você vai começar com 20, né? Então, 20. Eu vou ensinar duas formas e vou colocar aqui a pronúncia. Deixa eu só pegar o meu lápis aqui. E vocês vão me falar se vocês já conheciam e todo mundo vai praticar, né? Então, ó, o 20. Se você quiser puxar a pronúncia pro britânico ou tiver mais dificuldade, você vai falar com T. 20. 20. Isso aí é uma pronúncia que a gente fala que é puxada pro britânico. O som do W vai ter o som de U, né? Vai falar 20. Y vai ter som só de I agora, olha só que legal. Não é 20A, né? 20 só tem som de I. 20. Essa é a pronúncia, vamos dizer assim, britânica, né? Os britânicos, eles pronunciam o T. O americano, ele não pronuncia o T. Ou ele faz um outro som, ou ele corta. Então, para quem quer soar mais americano, mais natural, você vai falar 20. 20. E aí eu quero saber de vocês qual que vocês preferem. Eu costumo, no meu dia a dia, falar 20. 20, porque eu acho mais natural e foi a forma que eu foquei bastante. Eu sei falar da forma britânica, mas eu costumo fazer mais o som americano. Então, eu geralmente pego o T e ou sumo com ele ou faço um som diferente. Então, 20 or 20? 20. Agora eu quero que vocês me falem qual que vocês preferem. Ó, eu vou pedir para vocês, vou falando o nome das pessoas para não falarem na mesma hora, né? E aí você me fala qual você prefere e pratica os dois, pode ser? Então vamos começar, eu vou seguir a ordem numérica ou a ordem que tiver aqui. Então vamos começar com a Camila. Vamos lá, Camila. Me fala qual você prefere. Você quer soar mais britânica, mais americana, e aí você pratica os dois. 20 Eu acho que o or mais 20?
Qual você Eu prefere? acho que o mais americano. Americano? Olha, É. 20. Então, vai lá, 20, 20, 20, 20. 20, 20. Então, você prefere o sumir com T, né? 20. E você, Ah, sim, Érica? mais fácil aqui. Mais fácil, né? Vamos lá, Érica, qual que é o seu preferido? 20 ou 20? Eu gostei do training. Training. 20. Eu acho que é mais fácil de gravar. Americanozinho Eu achei sem o mais T, fácil. né? Isso, training. 20, 20. Mas aí, se você fosse Training. falar, tenta aí. 20, 20, 20. 20. 20. Achou mais fácil 20, 20. né? Achei training mais fácil. Até pra gravar. Boa. Ó, enquanto a Gabi fala, Rafa, vai digitando aí que você não vai poder falar. O bom era você praticar, você não vai podendo, então digita aí pra gente qual que você prefere e qual que você acha mais fácil de falar. Vamos lá, agora é a vez da Gabi. Eu prefiro 20. Acho 20. mais fácil Mais também de falar. natural, né? 20. E se você fosse falar 20? Pratica aí, 20. 20. Eu acho que em todas vocês o 20 soou mais natural. Ó, a Rafa colocou que nem sabia que existia essa diferença. Ó, tá vendo? Então a gente já tá ganhando muito nessa aula, hein? Mas o americano é melhor. Então todo mundo concorda, todo mundo tá na mesma página que o 20, 20 ele é melhor, né? Eu gosto muito do 20, é porque a gente, às vezes, não. É porque quando a gente aprende inglês, a gente pensa que existe só América, né? Na maioria das vezes. Mas se você ouvir britânicos falando, é muito bonito. 20, 20 é bonito. Eu acho que depois que vocês forem se acostumando, pode ser que vocês gostem também das outras formas de falar. Então, ó, você já sabe 20, vamos pro 30. Porque tem gente aqui que tá na casa dos 30 também, então a gente tem que falar todas as idades. Vamos voltar aqui, deixa eu pegar a seta. Então, vamos agora pro 30. Mesma coisa, 30, só que agora, qual que é a diferença? Eu não tenho como sumir o T. Então, o T vai ter que virar R em som do americano. Aí vocês vão me falar qual que vocês preferem, se continuam preferindo o americano, tá? Então, é o seguinte, no americano, no britânico, desculpa, a gente vai soar como T, 30, 30, e no americano, 30, 30. Só que aí esse TH, não sei se vocês já sabiam disso também, a gente vai falar muito sobre isso, mas o TH é a língua no meio dos dentes, tá? E fazendo um som de panela de pressão. Então, 30, 30, 30, 30. E aí? Já comenta aí, Rafa, o que você acha? Vamos agora, vamos para os últimos serão os primeiros. Vamos começar então com a Gabi. O que você acha? Qual você prefere? Pratica os dois e qual que você acha mais difícil? 30. 30, 30. 30. Achou mais 30. fácil ou mais difícil? Não sei. É um pouco estranho. É por 30. causa do TH, né? Vocês não estão acostumados ainda. Quando eu descobri, falei, não é possível. Aí eu assisti um monte de vídeo, falei, eu tenho que ver os americanos colocando a língua nos meus dentes pra ver se é verdade. Não acreditava que isso era verdade. E eu comecei a ver que realmente era verídico que eles pronunciavam dessa forma. Então, ó, 30 e 30. Tenta aí o britânico, né? 30. 30. 30. Eu gosto Esse é mais, na hora de falar, eu acabo tendenciando pro 30. 30. Esperar o carro passar aqui, que eu não tô conseguindo me concentrar muito. Ai, cada hora uma coisa, meu Deus, tô ficando doida já. É vizinho, é carro. Tá, agora é a vez da Érica. 30 e 30. 30. 30. 30. Tem 30. gente que tem dificuldade no som do R. É o seu caso, Érica, ou é o caso de algumas de vocês? Tem gente que tem muita dificuldade de pronunciar R no inglês. Ah, pode ser. Pode ser? Tudo Por bem. exemplo, tem um aluno meu que ele tem muita dificuldade no R, e aí, por exemplo, na palavra lembrar, vou colocar aqui no chat para vocês verem. A palavra lembrar, assim, ó. Remember. Remember. E aí ele fala remember. Não é remember, é remember. Remember. Vocês acham que vocês têm dificuldade nesse R? Rafa, Tem tá algumas na hora da palavras. Rafa descobrir a dificuldade Eu dela acho que tem também. algumas palavras que prejudicam, né? Tipo assim, tem coisa, igual você falou, tem coisa meio dente, coisa língua. Acho que a gente não é acostumado É muito. Então, muita acho que a coisa gente trava um diferente, pouco. Dá uma exatamente. confusão. Eu não tive dificuldade nesse som, mas eu acho que depende também, porque eu acho que em Minas não tem muito sotaque. O pessoal fala que tem, mas o sotaque é no interior. Vamos ver se a Rafa vai concordar com isso, que a Rafa também é de Minas. Eu não acho o sotaque de Minas muito forte, eu só não gosto do sotaque do interior, que eu acho muito forte.
O pessoal não sabe, às vezes, muito falar e tal, aí fica um negócio meio que o pessoal acha que Minas só fala como no interior, mas a gente não fala assim. Mas eu tenho alguns alunos, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que tem muita dificuldade porque o R para eles é difícil, então vai depender, né? Eu acho o R. Ela colocou que o do interior é mais forte mesmo. Pois é. Acho que pra gente não vai ter muita dificuldade por isso. Mas aí vocês têm que saber isso. Então, hoje a aula vai ser para vocês entenderem isso. Será que eu tenho dificuldade de pronunciar o R ou não? Vamos agora para Camila. 30, 30. Tenta aí. Não ouvi, desculpa, sorry. Vai lá de novo. É que tá ruim aqui. Eu não tô conseguindo ouvir muito bem porque tá dando uma travada na sua ligação. 30, 30. O que você achou mais fácil? Achou o R difícil? Acho que não, eu acho que é treino mesmo, assim. Eu não, Treino, não né? achei tão questão no meu caso, eu acho que é mais questão de treino mesmo. Tá. Vamos fazer uma prática para vocês descobrirem se o R é um potencial problema para vocês ou não. E aí a Rafa tenta falar baixinho aí, depois conta nos comentários se achou difícil ou não. Eu vou dar duas palavras que tem som de R que a gente tem que pronunciar. A gente tem o som mais acentuado, porque a gente tem dois tipos de R. A gente tem, por exemplo, head, que é o nosso R linear mesmo, e a gente tem o red. Então, eu quero que vocês pratiquem essas duas, esse mais acentuado. Então, as palavras que eu vou colocar aqui, vai ser no chat, né? Vai ser o ready, e o red, da cor vermelha, tá? Então, eu vou pedir para cada uma falar e falar, achei difícil, tem um pouquinho de dificuldade, ou acho que se eu praticar eu fico boa, pra gente fazer tipo um teste, para ver quem tem mais dificuldade, quem tem menos. Então, vamos lá. Quem quer começar? Ready, red. E pode também pronunciar head, tá? Que é a cabeça, ó, tem diferença. O H, ele é linear e a cor é mais diferente. Então, a diferença é red é a cor. Red, vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Tá muito barulho nos vizinhos. Sim? Sim. Tá conseguindo me ouvir bem? Tá. Sim, Então, sim. red e head. Tenta aí. Red e head. Red e Conseguiu ver a head. diferença dos dois? Dos dois Sim. R's do Red, inglês? head. Boa. E ready? Tenta ready, que é pronto, tô pronta. Ready. 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 I'm ready, eu estou pronta, I'm ready. Already. Already. Ok, muito bom, Already. Muito bom, Érica. Vamos lá, Camila, sua vez. Peraí. Red. Não é. Já errei, tá vendo? Não, mas a gente está descobrindo aqui, gente, mas se quem tiver mais dificuldade, não tem problema nenhum. É só porque a gente tem que saber que a gente tem aquela dificuldade para trabalhar naquilo mais. Então, it's okay, no Red. problem. Vamos lá, ó. Red é a cor. Red. Red. E head. 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 Então a gente vai ver, ó, que de repente os dois R's é um pouquinho mais confuso para você. Tenta ready. Ready. É como se fosse assim, ó, tem um som do U, você sobe, faz uma onda e desce. Ready. 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 A gente tem que dar uma praticada melhor. Vamos com a Gabi. Eu vou correr um pouquinho porque a gente vai ser expulso de novo, tá? Que eu quero finalizar aqui nos números, que eu vou dar uma corridinha. Vamos lá, Gabi, sua vez. Ready, red, head. Ready, head, head. O difícil é as duas, né? Então, ó, red, subiu, desceu, head, linear. Tenta de novo. Red, head. Viu a diferença agora? Parece ser parecido, mas não é, gente. Tem uma diferença. É difícil você decorar a pronúncia. Ouvir você falar é muito fácil de saber a diferença, mas você decorar para você falar é o mais difícil. Então vamos ter que praticar bastante. Então, alguém colocou que também vai precisar sair, mas na verdade a gente já vai ser expulso. Então falta 8 minutinhos. Se você conseguir ficar 8 minutinhos, então todo mundo vai sair no mesmo horário. Porque eu vou dar uma corridinha só para a gente ver algumas outras coisas antes da gente ser expulso aqui da chamada.
Enquanto eu vou falando aqui os outros, digita aí pra gente, Rafa, o que você achou, qual você achou mais difícil, como a gente não pode ouvir você praticar, deixa a gente saber aí. Então, ó, 20, 20, 30, 30, aí a gente tem o 40, o 50, não vamos falar do 40 e 50, vamos ficar só no 20, no 30, só pra gente poder praticar. E aí, então, se a gente quer falar 20 e 30, e aí vai vir o 21, 22, 23. Então, a gente vai só adicionar com os números que a gente já sabe. Então, eu acho que todo mundo já mais ou menos conhece os números, né? 1, 2, 2. Ó, outra coisa importante, não é tu, muita gente fala tu, não é tu, é um som mais linear. 2, 2. Isso aí, inclusive, é uma musiquinha que eu sempre ensino meus alunos, é a musiquinha do eu quero tu, eu quero tchá. Então, se você estiver tendo dificuldade para pronunciar o T no inglês, você vai lembrar da musiquinha. Eu quero tu, eu quero tchá. Então, two, two. Então, 1, 2. Aí, língua no meio dos dentes. 3, 3, 4, 5. Vamos lá, vou pedir para vocês pronunciarem e a gente vai finalizar aqui nos números, pode ser? Vamos lá, quem quer começar? 1, 2, 3, 4, Pode ser 5. Vai lá. até o 5, né? Ou até o. Pode até o 5 Tá. e aí depois a gente vai os outros 5. Tá. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Só o 3 você falou árvore, porque você não pronunciou no meio dos dentes, então tem essa diferença. Se a gente falar tree, tree é árvore. Se eu falar three, é uma pequena diferença, mas no não inglês sabia. isso faz bastante diferença. Isso aí a gente vai deixar tree. para a próxima aula. Isso. É assim, ó. Tree. Three. Não, só que a diferença, o que que você vai fazer? Língua no meio dos dentes. Então, three é uma panelinha de pressão. Se tiver panelinha de pressão, é o número 3. Se não tiver panelinha de pressão, é a árvore. Então, é essa a diferença das duas. Então, se eu falar tree, tree é uma árvore. Se eu falar three, língua no meio dos dentes, vira o número 3. E muita gente não sabe disso. E às vezes, na hora de contar, fala árvore. 1, 2, árvore, 4, 5. Vamos lá, Camila. Consegue praticar aí? Mais uns minutinhos com a gente? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, foi bem. Gabi? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bom, gostei. Gostei do som o som da Gabi. Deu para realmente ver que ela tá pronunciando com a língua no meio dos dentes. Three. Pode parecer sutil, gente, mas para quem fala há muito tempo o idioma, você consegue reconhecer se a pessoa tá falando árvore ou se a pessoa tá falando o número 3. E aí, vamos pro... A Rafa tá sumida, tô querendo saber qual a consideração final dela aqui das pronúncias, mas ela sumiu. Tô caçando ela no chat aqui, porque ela tá no ambiente onde ela não pode falar, tá compartilhando o ambiente com o pessoal, e aí ela só pode digitar. Então, 6, 7, 8, 9, 10. Novamente não é 10, tem muita gente que fala 10, né? Não é 10, é 10. De novo, 2, né? Eu quero 2, quero tá 10. 10. Vamos lá, começar com a Gabi. Os últimos serão os primeiros. 6, 7, 8, 9, 10. Boa. Aí uma coisa que ela cometeu esse rinho que a gente faz muito, que é puxar o T até o final. Então, o que a gente vai fazer? Não vamos falar T, vamos falar 8. 8. Na hora que você começar o T, você para. 8. Tem pronúncia, inclusive, que nem dá para ouvir o som. A gente fala ei, ei, ei. Como se fosse um ei mesmo. Tá? Então, 6, 7, 8, 9, 10. Ei. Ei. Boa. Camila? 6, 7, 8, 9, 10. Érica? 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10. Legal essas diferenças, né? Às vezes, por pouquinha coisa, a gente fala uma coisa errada e às vezes a gente não sabia. E também é aquela questão, quanto mais a gente pratica, mais fica natural, mais soa natural. Então, a fluência, ela não tá longe, né? Ela tá nesses pequenos detalhes de você falar bem bonitinho, bem certinho.
Então, a fluência é isso. Não tem como alguém falar que é fluente e falar árvore, 1, 2, 3, árvore. Então, para você ser fluente, você tem que ter esses detalhes. Mas isso é coisa que você consegue com a prática. Então, ó, para finalizar aqui, nós temos 3 minutinhos, vou falar isso aqui, vou fazer as considerações finais. Então, se eu quero falar que eu tenho 22, 23, eu vou só adicionar o 20 com o número. Então, 21, 22, 23. Então, 28, 28, e aí 30, 31, 32, 33, e aí a gente vai praticar na próxima aula melhor os números, né? Então, só para a gente poder finalizar aqui, quero saber as considerações finais de vocês rapidinho, o que vocês acharam? Acha que a gente precisa de uma aula para números? Ainda tem dificuldade? O que achou? Vou deixar vocês falarem rapidinho e a gente finaliza. Quem quer ir primeiro? Ai, eu amei. Quero a aula de números com certeza, preciso super, tem muita dificuldade demais, ainda mais quando vai passando aí do 30, 40, eu acho que só vai dificultando mais. E adorei, quero mais. Podia fazer pelo menos uma vez na semana, seria top. A Rafa colocou que poderíamos ter a aula de número, depois eu quero saber quais foram as dificuldades dela, que pelo chat é meio difícil saber, né? E vamos lá, Camila, quais são as suas considerações finais? O que você achou? Eu amei, eu acho que é válido ter aula de número sim. E a gente também vai. Como é que fala? Nossa, esqueci a palavra. Vai treinando também, né? Porque são os Isso, números, a coisa praticando. praticando no dia a dia, assim. Eu acho que também é bem legal. Mas eu amei. Muito bom, fico feliz. E a Gabi? Eu acho que a gente poderia ter sim outra aula de números. Apesar de eu já ter aprendido isso na escola, a professora não focava tanto em pronúncia quando a gente era mais jovem. Porque Não como é era muito aula comum. do currículo comum da escola, não era só de inglês, né? Não era uma escola de Sim. inglês, era uma escola comum. Então, ela focava mais na gramática, na ortografia, do que na pronúncia em si. Isso é muito comum. Na escola A a gente não diferença aprende pronúncia. do tree é bem diferente. Isso. Por isso que É eu uma gosto de pegar coisa nos que eu... mínimos detalhes. Às vezes o aluno está estudando há muito tempo e ele não sabe disso. Bom, a gente está correndo aqui de tempo. Já queria agradecer a todos vocês, as meninas que depois conseguiram entrar. Fiquei bem feliz que vocês conseguiram fazer parte aqui da aula. A gente vai praticar mais. E o desafio, gente, é vocês continuarem praticando o que vocês já aprenderam. 20, 30. Grava uns áudiozinhos aí para a teacher, manda para mim ver. E faz essa pronúncia. 21, 22. E aí eu vou ajudando vocês até a nossa próxima aula. Beleza? Beleza. Então é isso Combinado. aí. Fechado. Bom final de semana para vocês. A gente se vê na próxima. E é isso Bom aí. fim de semana. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, meninas. Tchau. See you guys. Bye, bye.